Olá, meu nome é Eliane Fernanda e este é mais um Maná Diário. Eu queria falar com vocês hoje sobre esperança. Esperança no meio das dificuldades, esperança no meio das tribulações. É possível nós termos esperança? É possível nós enfrentarmos toda essa dificuldade que está na nossa frente e ainda assim manter a esperança? Eu fui buscar na Bíblia a resposta para isso. E eu queria compartilhar com você hoje a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Ele fala um pouco sobre isso. Lá no capítulo 5, eu vou ler para vocês aqui, ele dá uma lição para a gente de alegria, de esperança no meio das dificuldades. Ele escreve assim: alegremo-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. Resistência produz caráter, e caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo, ele está animando não só os romanos, mas ainda hoje ele nos anima a nos alegrarmos quando a gente estiver passando por dificuldades. E é uma lição interessante, porque ele diz assim, que quando nós estamos passando por dificuldades, nós desenvolvemos resistência, nós desenvolvemos paciência. E é verdade. Veja só um atleta que está desenvolvendo a sua habilidade de corrida, por exemplo. Ele vai se esforçar, vai continuar treinando e treinando até alcançar a resistência que ele precisa. E assim somos nós. Nós, no meio da dificuldade, estamos em treinamento. No meio da dificuldade, a gente está sendo treinado para termos resistência. E o que vai produzir essa resistência? Paulo diz que a resistência, ela produz caráter em nós. Veja que interessante. Quando nós estamos em treinamento, o treinamento para a gente aqui é caráter, é interior. E algo muito forte a gente pode tirar disso. Para mim, isso é uma revelação muito grande, porque Deus, ele trabalha na nossa vida, na minha vida, naquilo que precisa ser mexido, precisa ser mudado. E ele trabalha no nosso caráter. E quando a gente está enfrentando uma dificuldade, hoje é uma dificuldade mundial, mas não só essa, na nossa vida diária, no nosso trabalho, na escola, aonde você vai e de repente encontra uma dificuldade, essa dificuldade, ela é uma oportunidade para Deus tratar o seu caráter. Paulo fala que quando a gente está em dificuldade, a dificuldade vai produzir na gente resistência, vai produzir na gente paciência. E essa resistência, essa resiliência vai produzir em nós um caráter, um novo caráter, um caráter modificado, um caráter trabalhado. Isso é importante. Isso nos leva a um patamar mais alto, eu creio. Lá em Tiago dá um exemplo bem bacana sobre essa paciência. Ele usa como exemplo o lavrador. Ele diz assim que o lavrador, ele aguarda o tempo para tirar o fruto da terra. Ele aguarda o tempo da chuva do outono, da chuva da primavera. Ele aguarda a semente brotar, crescer e produzir fruto. Não é instantâneo.
não acontece de uma hora para outra. É um processo. É um processo que continua sendo executado até a planta alcançar o tempo dela, alcançar a maturidade dela para a colheita. Acontece isso conosco. Esse trabalho que está acontecendo em nós, no tempo da dificuldade, é um trabalho de amadurecimento. Se você tirar a semente antes do tempo da terra, ela vai morrer. E você não vai produzir, não vai colher os frutos. Mas se você deixar ela no tempo, se você deixar sendo trabalhado, se você tiver paciência, você vai ver os frutos. O fruto do caráter modificado. De uma semente, muitos frutos. E assim Paulo continua trabalhando em nós esse caráter. E ele diz o seguinte, que depois que você produziu o caráter, e veio dessa resiliência, dessa resistência no momento da dificuldade, você vai ter uma esperança. E note aqui que esperança, ele fala um pouquinho mais para frente, lá em Romanos 8, ele vai dizer o seguinte, que a esperança, ela não é algo que a gente tem agora, ela é algo para o futuro. Ele diz que quem tem esperança naquilo que vê, ele não é uma esperança, ele já tem aquilo. Mas quem tem esperança em algo que ele não vê. Tem esperança naquilo que ele está ansiando, naquilo que ele está aguardando. Isso é esperança. E a esperança, ela nos reporta a fé. A esperança, ela nos reporta a confiança. Isso que Paulo está dizendo aqui é que quando a gente está passando por esse vale de dificuldades, nós precisamos ter resistência, nós precisamos ter paciência, porque essa paciência vai moldar o nosso caráter. E com o nosso caráter moldado, vai produzir em nós fé. Vai produzir em nós essa esperança. E eu creio que essa esperança que está sendo gerada em nós nesse momento de dificuldade, é a esperança, é a fé que nós precisamos ter para vencer. E no finalzinho desse versículo, ele ainda fala o seguinte, que essa esperança, ela não nos decepciona. Por quê? Porque ela vem do amor de Deus, que deixou em nós, que deixou dentro de nós o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha em nós, que molda o nosso caráter. É o Espírito Santo que aviva em nós a esperança por aquilo que a gente não está vendo. A fé por aquilo que a gente não está vendo, mas que a gente espera. E dentro disso, eu queria lembrar que o nosso fundamento não são nas coisas materiais. O nosso fundamento, onde a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança, não deve ser naquilo que a gente conquistou, naquilo que nós possuímos, em alguém, uma pessoa, um governo. A nossa esperança deve estar fundamentada em Deus. E isso o salmista Davi fala lá no Salmos 20. Ele diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós faremos menção do nome do nosso Deus. E eu hoje faço menção do nome do nosso Deus para trazer a esperança avivada no meu coração e para desafiar você a confiar que nada foge do controle de Deus. Não tem nada que não esteja no controle dele. E que ele é o autor da nossa vida. E a nossa fé, ela está baseada nisso, no amor incondicional dele, que enviou seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer
por mim e por você. E que, através da vida e da morte de Cristo, nós podemos alcançar a salvação. E isso a gente encontra aqui. Encontra na palavra de Deus. Aproveite esse tempo para meditar na palavra de Deus. Aproveite esse tempo para estar com Ele. E Ele contigo. Porque Ele diz que nunca nos deixará e jamais nos abandonará. Fique firme nessa esperança. Guarde essa esperança no teu coração. Porque Ele é fiel. Deus abençoe você.